aí pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo, sou engenheiro agrônomo da Cotraf e hoje vamos estar falando sobre canteiros econômicos na utilização na produção de hortaliças na agricultura familiar. Hortaliças e olerícolas, como há sempre uma discussão bem técnica em cima disso, principalmente em algumas questões técnicas, é quando o termo é utilizado, hortaliças e olericultura. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de hortas. Por prática e até mesmo por situação técnica, chamamos de horta apenas um canteiro com hortaliças. Nesse caso, por exemplo, o conceito de horta, na verdade, ele é bem mais amplo. Seria relacionado a um quintal produtivo, em relação aí em torno de mais ou menos 1 ou 2 hectares, próxima a uma residência, justamente utilizado para se ter cultivos de curto, médio e longo prazo. Então, na verdade, como já está falando um pouquinho sobre hortas, estaríamos falando de forma geral não só de hortaliças de pequenas hortas, mas de toda a área próxima à casa, justamente para facilitar e que melhora o sistema de produção. Tanto é que esse conceito hoje, e já foi mudado um pouquinho, chamamos então de quintal produtivo. Então, na verdade, substituímos os termos hortas pelo termo quintal produtivo. O termo quintal produtivo, então, ele é mais amplo, envolvendo frutíferas, hortaliças e até mesmo algumas outras variedades que podem ser utilizadas no cultivo, envolvendo justamente a questão da segurança alimentar. Observamos então aqui principalmente alguns canteiros e queremos mostrar para vocês nessa videoaula de hoje a questão dos estercos, como pode ser utilizado, como é feito em canteiros pequenos, né? Aproveitando principalmente um dos fatores mais importantes da agricultura familiar, que é o recurso hídrico. Nesse caso, então, vamos estar fazendo aqui, durante essa atividade, conceitos, produção, detalhar um pouquinho das culturas, detalhar um pouquinho o sistema de produção de hortaliças, detalhar principalmente a questão do uso de estercos, tão questionado, né? Algumas questões de esterco tão questionado por agricultores. E vamos tentar, de forma geral, nessa videoaula, montar um sistema de produção único e ao mesmo tempo que deve ser bem mais utilizado e potencializado na agricultura familiar. Vamos estar falando então um pouquinho da produção dos canteiros. Canteiros de hortaliças que nós conhecemos, geralmente os mais comuns que são utilizados em nossa região e ao mesmo tempo sistema de produção são canteiros como esses. Canteiros compridos, feitos e utilizados, onde buscamos as terras, fazemos uma pequena elevação ou cortamos a terra em torno de mais ou menos uns 20 centímetros e nesses 20 centímetros misturamos, aqui está por cima, mas a gente vai fazer a mistura, misturamos o esterco junto à produção da terra. Canteiros como esses geralmente vai depender muito do sistema de produção. Percebemos então, como a gente está trabalhando numa terra elevada, e uma terra que foi misturada, preparada e observada para isso, é uma terra que foi cultivada, úmida, fofa, a raiz pode facilmente penetrar na terra, se desenvolvendo muito bem. Ao contato com ela, o esterco que foi homogeneizado junto desse sistema, então a gente mistura, vamos fazer então aqui, só está colocando, depois a gente vai homogeneizar o esterco com a questão do solo, mas percebemos que esses canteiros comuns, a umidade, como o solo também está bastante úmido, essa umidade acaba percorrendo o solo, chegando até o chão e muita umidade se perde com esse tempo. Nesse caso então, a utilização de canteiros como esse, temos uma perda de umidade, que através da primeira, segunda, terceira vez, o solo acaba se umedecendo e a umidade sempre tende a descer. Dessa forma, acaba se perdendo muita água durante um período longo e ao mesmo tempo você vai observando, pela questão da utilização dos recursos hídricos, essa água vai infiltrando, essa infiltração da água acaba se perdendo muita água durante o período. Então a água do solo se mantém, mas a gente vai ter sempre que fazer e sempre que irrigar, justamente para aproveitar o sistema de irrigação. Percebemos então que um canteiro como esse pode sim, a depender da profundidade que a gente está fazendo, ter uma grande também suscetibilidade ao solo. Podemos ter ataques de pragas e outros insetos que entram pelo solo automaticamente atacando as raízes das plantas. Nesse caso então a gente tem um canteiro suspenso,
Esse canteiro suspenso sim é bem utilizado e deve ser utilizado na agricultura familiar, mas nesse caso aqui geralmente ele tem que ter água disponível sempre à irrigação. Outra questão desses canteiros a serem observadas é também o tamanho deles. Não se deve fazer de forma nenhuma canteiros para mais de 1 metro. Então a distância de um canteiro ao outro dessa parte não pode ser maior que 1 metro. Quando temos canteiros maiores do que 1 metro, dificulta principalmente o processo de limpeza. Então aqui eu consigo fazer a manutenção de lá de cá. Quando eu faço o retorno, facilmente eu consigo fazer a manutenção de minhas hortas. Essa prática e essa utilização de fazer canteiros com menos de 1 metro facilita também bastante, principalmente a manutenção e a limpeza das invasoras. Utilizaremos canteiros dessa forma, principalmente pensando no sistema de produção, onde você tem água disponível durante um longo período. É utilizado principalmente também no plantio de horta e alface, nessa quantidade de água. Outra forma de fazer canteiros é aproveitar principalmente espaços existentes da propriedade. Observamos aqui, isso era uma cocheira que foi utilizada, logicamente completada, um material feito, colocado em seu interior, esterco, terra, esse esterco homogeneizado, e a estrutura de alvenaria foi aproveitada principalmente para se fazer hortas. Percebemos então que hortas e hortaliças podem ser utilizadas e plantadas em todos os espaços. Não necessitamos de um espaço específico para a produção de hortaliças, principalmente folhosas, tipo alface, tem uma característica fundamental. O sistema radicular dela é fasciculado, automaticamente melhora a penetração, não existe raízes pivotantes que vão chegar até o fundo, melhora e aproveita bastante a umidade ao seu redor. Nesse caso, nós não necessitamos de uma profundidade específica. Canteiros com aproximadamente 20 centímetros ou 1 palmo de profundidade, tem um bom desenvolvimento das raízes, tendo também um bom desenvolvimento das folhas. O que vai dar características a essas folhas, então, são o esterco colocado junto ao solo. Percebemos, então, que qualquer área de alvenaria pode ser aproveitada, assim como cocheiras, pode também ser utilizados carrinhos e qualquer outro recipiente. Nesse caso aqui, por exemplo, temos para a produção de mudas pequenos saquinhos plásticos sendo aproveitados e podendo ser aproveitados para a produção de mudas e também até mesmo copinhos descartáveis que são utilizados principalmente pensando na produção de mudas. Dessa forma, temos mudas diversas, podendo levar essas mudas já desenvolvidas para o canteiro, melhorando assim seu sistema de produção. Para a produção de hortaliça, o ideal é ter um esterco curtido, evitando assim justamente o processo de fermentação e evitar principalmente o tombamento das mudas. Dessa forma, podemos utilizar o esterco curtido, variando aí de 2 a 3 dias, molhado, deixando o processo de fermentação, fazer esse processo e acelerar o processo de fermentação através da água, ou também podemos fazer o processo de compostagem, onde nós utilizamos o esterco sobre a palha, olhando aí aproximadamente de 15 a 30 dias, mexendo, revirando, aumentando assim também o seu teor de nutrientes. Nesse caso aqui, temos o esterco fresco de bovinos, temos o esterco fresco de caprinos, temos o esterco de aves e temos uma terra já homogeneizada juntamente ao esterco curtido. Percebemos então que a utilização desses fatores, todos eles são bem-vindos às hortas. O ideal, terra homogeneizada, com esterco já pronto a ser utilizado juntamente à questão do solo. A questão do esterco de galinha, há sempre um questionamento se pode ou não ser utilizado em plantas. O esterco de galinha ele é rico em nitrogênio. Sendo rico em nitrogênio, geralmente ele acelera demais o crescimento das plantas, podendo até mesmo matar as plantas quando quantidade acima do ideal.
Observamos então que o esterco de galinha pode sim ser utilizado nas hortas, mas não na mesma quantidade do que o esterco bovino. O esterco de aves, ele tem aproximadamente quase que o triplo da quantidade de nitrogênio do esterco de bovinos. Nesse caso então, se por uma lógica de equivalência, aonde ia ser utilizado 10 kg de esterco de bovinos, necessita-se apenas de 3 litros de esterco de aves. A questão do esterco de caprinos também, ela pode ser utilizada, concentra-se muito nutriente, é um animal que tem o processo, assim como os bovinos, no seu processo de ruminação, então na verdade é uma concentração de nutrientes, os nutrientes ficam disponíveis durante um bom período, então esse material também pode ser muito bem utilizado. E também se questiona muito sobre os estercos de animais, cavalos, jegues e muares. Pode sim ser utilizado? Sim, com uma diferença. Diferentemente do esterco de bovino ou de caprino, o processo de fermentação que ocorre nos animais, ele é mais lento, mais gradativa. O processo de digestão dele é um processo mais fibroso. O ideal é que no esterco de equinos faça-se a compostagem ou ao mesmo tempo faça essa mistura, melhorando sim seu processo de fermentação e também a disponibilidade de nutrientes. Vamos falar agora de um canteiro diferente, um canteiro econômico. Essa vala deve ter uma largura de aproximadamente 1 metro, podendo ser também até a questão de 1 metro, 1,20 m ou até mesmo 1,50 m. E o comprimento dela, o ideal é que esse comprimento seja de aproximadamente 4, 5, no máximo 6 metros. Por que isso? Porque dentro dessa vala nós vamos começar a fazer a produção de hortaliças, utilizando, principalmente potencializando o uso dos recursos hídricos. Diferentemente do canteiro comum, vamos tentar prender a água aqui, a água vai ficar presa nessa pequena piscina e ficar disponível nas hortaliças por um longo tempo. Nesse caso, no primeiro canteiro, no canteiro que nós mostramos inicialmente, a água ela entrava e com o passar do tempo ela ia descendo, chegando e infiltrando ao solo. Nesse caso a gente vai impermeabilizar essa parte de baixo, utilizando lonas de polietileno. Observe então que a gente vai fazer uma pequena piscina na utilização. Para isso o solo deve estar reto, plano. E só a partir disso a gente vai estar fazendo a utilização do esterco por cima dessa lona. Para a produção do canteiro econômico, vamos precisar basicamente definir o tamanho do canteiro. Como nós falamos, não é ideal fazer um canteiro muito comprido. O ideal é que ele passe de no máximo 6 metros. Nesse caso, para a utilização desse canteiro, fizemos um canteiro aqui de 4,5 metros. Para esse canteiro de 4,5 metros, vamos utilizar uma barra com 6 metros do cano de 40, cano branco de 40. Esse cano vai ser cortado em um tamanho de 4 metros, outros 2 pedaços de 1 metro. Vamos precisar também de 2 joelhos para fazer o encaixe nesses canos. Utilizaremos o perfurador manual feito com uma haste de ferro apontada para perfurar o cano. Pode também ser utilizado furadeira, para quem tem disponível na sua propriedade. Usaremos também telhas comuns, aproximadamente para esse tamanho de 4 metros, vamos estar utilizando aqui de 12 a 13 telhas, que podem ser telhas novas ou até mesmo telhas antigas, utilizadas na nossa região. Outro material opcional são os blocos. Os blocos eles podem ser utilizados como uma forma de proteção, evitando que a terra de fora adentre ao canteiro, ou também simplesmente podemos fazer na terra crua, sem a proteção. Qual a diferença da utilização do bloco e da não utilização dos blocos? Os blocos vão impedir principalmente que a terra adentre ao canteiro. Outra situação que os blocos impedem, outra situação que o bloco impede, são terras onde tem raízes e outras partes pontiagudas que podem perfurar a lona. Dessa forma, não utilizaremos nesse canteiro, como a terra foi bem feita e fizemos o acabamento perfeito
desse lado. Nesse caso, não usaremos bloco, porque temos a diferença em torno de 20 centímetros de profundidade e as paredes não têm nenhum processo de perfuração, pode provocar perfuração à lona. Usaremos na produção do nosso canteiro econômico blocos na contenção, lembrando que isso não é obrigatório. Usaremos os blocos para a produção do nosso canteiro econômico, principalmente para evitar que a terra entre e desmorone a terra de fora para dentro do canteiro. Observe então que nisso vamos estar fazendo um canteiro com aproximadamente 20 centímetros. Percebe então que a depender da situação, se você está utilizando um canteiro pensando na produção de alface, beterrabas e outras raízes, nós indicamos um canteiro mais profundo, até 40 centímetros. Para uma produção de beterrabas, cenouras e outras raízes, indicamos uma profundidade de até 40 centímetros. Para a produção de alfaces, couves e coentros, com raízes mais rasas, 20 centímetros. Essa é a diferença básica da produção e utilização de bloco. Após colocar o bloco para proteção das paredes, como nós percebemos aqui, pode ser necessário, ele é opcional, pode ser utilizado ou não os blocos. Após colocar o bloco na proteção da parede, vamos impermeabilizar o solo. Essa parte, para evitar que a água entre adentro do solo, evitando e ocorra a infiltração da água, perdendo a quantidade de água que a água infiltre no solo, evitando a sua perda, vamos estar impermeabilizando o solo. Como é o processo de impermeabilizar esse solo? Ao invés, assim como a gente tem um canteiro econômico suspenso, foi utilizada a cocheira, que tem essa proteção aqui acima, evitando que a água adentre, vamos estar utilizando a lona para cobrir, fazer aqui nossa bacia de proteção, impermeabilizando o solo, criando assim uma bacia para que toda a água fique aqui presa e disponível às plantas, evitando que ela infiltre no solo. Essa bacia de produção será utilizada para manter toda a água do processo de irrigação presa aqui, evitando justamente a infiltração. Aí agora iniciamos o segundo passo. Após a instalação da lona, vamos fazer a instalação do cano branco. Nesse caso, um canteiro é de 4,5 metros, será utilizado aqui então 4 metros de cano. Esses 4 metros de cano servirão para fazer a irrigação, e a irrigação será de baixo para cima. Observe então que não faremos mais a irrigação de regador por sobre as plantas, e sim jogaremos a água por baixo para que as raízes busquem a umidade abaixo do solo. Percebe então que estamos tendo uma economia de água. Ao invés de ter uma água que infiltra, ao invés de ter uma água que é jogada por cima, infiltrando, indo para o solo, essa água se mantém presa nessa canteiro de produção. O sistema de irrigação do canteiro econômico, ele é feito utilizando o cano de 40 e o joelho. Percebemos então que esse joelho ele vai ser utilizado para ser colocado a água para fazer o sistema de irrigação. E como vai funcionar o nosso sistema de irrigação? A água vai adentrar, encher esse cano vai ficar cheio, mas a água vai entrar pelo cano e essa água vai entrar pelo cano, sendo distribuído por todo o sistema de produção. Nesse caso então, perpendicular à entrada do joelho, vamos fazer pequenos furos de 20 em 20 centímetros, perpendicular à entrada do joelho. Serão feitos furos de 20 em 20 centímetros nesse lado do cano. E ao outro lado do cano também. Só que como tem que ser no sistema, furos também serão feitos desse lado, de 20 em 20 centímetros. Só que diferente de lá, para que a água saia uniformemente, lá eu não começarei do zero, e sim dos 10 centímetros. Observamos agora que o cano ficará como sistema de irrigação e serão feitos furos nas laterais de 10 em 10 centímetros de forma intercalada, fazendo assim melhorando o sistema de irrigação, fazendo que a água que coloque pelo cano seja uniformemente distribuído por todo o canteiro. O
sistema de irrigação ele é feito então por esse cano. Nós marcamos anteriormente e perfuramos as marcações laterais de 20 em 20 centímetros. Dessa forma, haverá uma saída de água por aqui, por essa lateral, e analisamos também o outro perfurador. Vemos então que a água vai sair e vai irrigar toda essa área, e essa água vai vir por baixo. Observe então que esse canteiro vai ser abastecido por esses pequenos furos. A água será colocada em cima, desses canos, a água virá e entrará por baixo da horta. Dessa forma também não vai haver infiltração mediante a utilização da lona, a água vai ficar presa nessa bacia, onde será nosso canteiro de produção. As telhas serão utilizadas no canteiro para fixar esse cano inicialmente, e observamos então que ao mesmo tempo, se deixarmos isso aqui aberto, raízes e terra vão entrar para dentro do cano. As telhas servirão como proteção do cano, assim como também não atrapalharão de forma nenhuma a entrada de água sobre o canteiro. A terra retirada do canteiro, a depender da qualidade da terra, ela pode ser utilizada e retornar para dentro do canteiro novamente como uma terra de produção. Analisemos então que a terra que foi retirada do canteiro é uma terra vermelha, mas que ainda não tem nutriente específico para a utilização em um canteiro de horta. Nesse caso, vamos inserir nessa terra aqui, vamos misturar essa terra esterco, fresco ou curtido, fazer a mistura dela, transformar uma mistura homogênea, e logo após dessa mistura homogênea vai ser levada para dentro do canteiro novamente. Ou seja, retiramos a terra do canteiro, jogamos para fora, no lugar que possa ser misturada com o esterco, e vamos retornar ela agora, como essa terra, com o esterco para dentro do canteiro novamente. Quando se faz a horta, no lugar onde a terra não é tão boa, não é uma terra apta à produção, tem muita pedra, pedregulho, e até mesmo uma terra branca que não tem tantos nutrientes, o ideal é que essa terra venha de outro local. De preferência uma terra que pode ser enriquecida. Podemos jogar cinza, podemos jogar o esterco, podemos jogar alguns adubos minerais, justamente para melhorar essa composição e depois retornar ela para dentro dos canteiros. Essa composição, dessa mistura dessa terra com esse esterco, ela é fundamental. Lembrando que essa terra vai ficar lá dentro do canteiro pelo menos 1, 2 até 3 safras. Para a terra ser utilizada dentro dos canteiros, vamos misturar então uma terra, geralmente subsolo, como nós falamos, pode ser uma terra que pode ser vinda de outro local, desde que seja uma terra fértil, sem tantas sementes. E vamos utilizar o esterco, que pode ser fresco ou curtido. Indicamos o esterco curtido. Aqui na propriedade temos o esterco fresco e, logicamente, vamos fazer a mistura dos dois. O ideal, quando o esterco é fresco, é deixar ele curtir pelo menos uns 2 a 3 dias. A proporção a ser misturada de terra a esterco vai depender muito da cultura que você vai implantar no seu canteiro produtivo e do esterco que está sendo utilizado. Para o esterco curtido, a gente sempre faz a proporção de 3 a 4 carrinhos de terra vermelha para um carrinho de esterco. Se você estiver trabalhando com alface, o ideal é que tenha um pouquinho mais de esterco. A gente pode trabalhar 3 carrinhos de terra vermelha para 1 de esterco. A depender do esterco curtido e de galinha, podemos trabalhar com até 5 carrinhos de terra vermelha ou até 6 carrinhos de terra vermelha para um carrinho de esterco de galinha. Percebemos então que essa mistura deve ser homogênea e essa mistura vai ser levada para o canteiro econômico, para essa mistura com esterco e terra vermelha vai ser utilizada para a produção das plantas. Como observamos, o canteiro econômico vai ser basicamente, vamos encher com aquela terra, aquela mistura de terra vermelha com esterco até o final. Mas observamos que o conceito dela é basicamente esse. Ficará um cano de 1 metro aterrado. Teremos então 20 ou 30 centímetros de terra aterrado, transformando a bacia de produção, e telhas protegendo o cano. Observamos então que essa terra e esse material
Esse material ser preenchido, ele vai ficar aqui durante 2, 3 safras, devendo ser renovado de 1 ano ou 2. A cada 1 ano ou 2, então, a gente faz a retirada da terra para fora, mistura novamente com o esterco e retorna para dentro. Dessa forma, então, finalizamos aqui nosso canteiro econômico. Agora vamos mostrar como é feito o sistema de irrigação. Percebemos então que ele deve ser todo nivelado, deve ser feita a situação disso aqui, e só depois de nivelado, organizado e ele todo formado que a gente pode fazer o plantio das mudas. Diferente de hortas comuns, onde usaríamos o regador para fazer a molhação por cima do solo, no canteiro econômico nós vamos utilizar regadores ou mangueiras para encher os canos com água. Perceba então que aqui colocaremos água, botaremos água nesse cano. O cano, como nós já colocamos ele foi furado. Observamos então que ao invés de usarmos 2, 3 regadores por cima e essa água ficaria evaporando e infiltrando, na verdade ela vai ficar concentrada por baixo do solo. A lona vai impermeabilizar o solo, evitando que a água infiltre. As plantas buscam essa água que está rente à lona. Nesse caso então, a gente vai fazer irrigação aqui de 2 em 2 dias. Então a gente não vai fazer a irrigação todo dia, diariamente. Vamos fazer a irrigação só de 2 em 2 dias. Sempre observando a questão do solo. Uma característica importante para quem trabalha com horta, com canteiro de produção, é justamente essa: conhecer o solo. Então por isso, certas vezes, a gente não precisa estar irrigando o solo, encharcando o solo, porque isso pode provocar algumas doenças nas plantas. Como deve ser feito então? Tocando embaixo para ver se tem a umidade e se essa umidade está no solo. Pronto. Se você sentir a umidade, sentir que o ambiente está úmido, eu não preciso me preocupar. Muitas das vezes então é necessário fazer esse toque, sentir a umidade da terra. Então aqui já temos um canteiro econômico plantado de alface. Notamos aqui então que para essa alface aqui a profundidade é de 20 centímetros. Percebemos aqui por onde é feita a irrigação. O chão dela é todo plano, então automaticamente tem uma irrigação uniforme. Percebemos então aqui que ela já está aqui nos seus 45 dias, toda formada, toda utilizando a questão do canteiro econômico. A produção de hortaliça na agricultura familiar ela é de extrema importância. A utilização de canteiros econômicos potencializa o uso da água na propriedade, melhorando e automaticamente prolongando o uso da água, transformando esse ambiente cada vez mais sustentável. Transformar e produzir hortaliças utilizando o quintal de casa requer principalmente observação nas variedades, diversidade, priorizando principalmente a segurança alimentar e incluindo isso cada vez mais na mesa de nossa família. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.